Vídeo de hoje do Pitaco Tricolor, vamos trazer para vocês sobre Águia e Fluminense, vamos trazer sobre renovações de jogadores da base e uma fala de Felipe Melo que dá para a gente bater um bom papo sobre isso, hein? Sejam bem-vindos ao Pitaco Tricolor, eu sou Bruno Oliveira, desde já se inscrevam no canal, deixe o like, ative as notificações, vire membro também, faça isso tudo que você ajuda bastante a ajudar a crescer, né, o nosso canal aqui, dar uma força, é muito importante para a gente, beleza? Vamos começar falando de Copa do Brasil, né? O Fluminense encara o Águia de Marabá na quarta-feira, 7h30 da noite, lá no estádio Mangueirão, lá em Belém, beleza? E aí, o que a gente pode trazer já que é relevante sobre esse jogo? É que o Mano fez um teste, né? No treinamento, ele fez um teste para esse jogo e ele usou o seguinte time, tá? Fábio, Guga voltando na posição, né? O Guga tinha recuperado a posição, Samuel, foi suspenso, Samuel Xavier jogou o último jogo contra o Bangu, então o Guga volta. Fábio, Guga, aí a mesma dupla de zaga, Ignácio e Freitas, Freitas que foi muito conectado, muito criticado pela torcida no último jogo, né? Fuentes na lateral. E aí no meio, uma surpresa. A entrada de Otávio no lugar de Hércules. Pode ser que tenha sido uma suposta lesão, um desconforto, até para poupar o jogador mesmo. A gente ainda não sabe, não tem declaração oficial do Fluminense sobre o que aconteceu com o Hércules, né? Mas ele sai no intervalo do jogo contra o Bangu. Então a suspeita é que seja até para poupar o jogador. Isso considerando se a escalação for essa, tá, gente? Foi um teste feito, foi notícia até do jornalista Gabriel Amaral, lá do canal Raiz Tricolor. Então foi um teste feito pelo Mano Menezes. Então, continuando o time, Otávio, Martinelli, Arias. E aí, outra surpresa, Lima no lugar do Riquelme, né? Canóbio e Germán Cano. Então aí a gente teria, se realmente acontecesse esse time, a gente teria duas surpresas aí. A entrada do Otávio no lugar do Hércules e principalmente a entrada do Lima no lugar do Riquelme, que aí sim seria por opção. Riquelme que não vem bem, os últimos dois jogos dele muito abaixo, né? Mas é um garoto, é normal que isso aconteça. Mas aí talvez o ponto de interrogação aí seja essa entrada do Lima, né? A gente está falando de um jogo aí que o Fluminense é amplo favorito, provavelmente vai ser um ataque contra a defesa, e a gente coloca um jogador que, sendo bem sincero, eu acho o Lima um bom jogador, acho até que ele é muito útil para compor elenco, mas não para ser titular. Já falei isso várias vezes aqui. O Lima é um jogador que até hoje a gente não sabe qual é a real função dele. Se ele é para atacar, se ele é para defender. É um jogador que aparece muito pouco, né? O destaque dele é quando ele realmente consegue ter aquelas boas partidas que chega na área e faz gol, só que é muito pouco o que o Lima tem produzido, né? Ano passado eu acho que ele até ajudou bastante, mas esse ano ele tem produzido muito pouco. Então a torcida pega no pé dessa escalação do Lima. Poderia talvez tentar aí a continuação do Riquelme, até por ser um adversário mais fraco também, né? Então poderia dar um up, né, nas atuações do Riquelme. Poderia vir aí talvez com La Vega, né? Testar algo diferente. O próprio Serna mesmo, que entrou e mudou o Fluminense Bangu. Enfim, teremos que aguardar aí, porque a gente sabe que muda muito, né? Essas escalações do Fluminense, às vezes o que é divulgado chega na hora, não é nada daquilo. Então, mas é importante essa observação sobre esses testes feitos pelo Mano Menezes, beleza? O Mangueirão, que tem 53 mil pessoas de capacidade, né? Tá com a venda modesta até agora. Vamos ver se o estádio vai estar cheio, mas tem tudo para o Fluminense sair classificado lá de Belém do Pará para a segunda fase da Copa do Brasil. Lembrando, empate é pênalti, né? Então tem que ganhar. Não dá para brincar em Copa do Brasil, não dá para arriscar, poupar jogadores. Jogo eliminatório vale muito dinheiro a Copa do Brasil, possibilidade real de título. Então não dá para não tratar a Copa do Brasil como prioridade, né? Tô vendo a galera falando, poupar não, gente. Jogo eliminatório.
Se o Fluminense é eliminado por um Águia de Marabá, ou que seja na próxima fase, ou que seja na seguinte, na terceira fase, é crise. Então, não dá para dar sopa para o azar. É uma competição traiçoeira, beleza? Vamos lá agora, falando sobre renovações de contrato de jogadores da base do Fluminense, algo muito importante, tá? Ontem já tinha sido divulgado pelo Fluminense a renovação com o meio-campo Isaac, né? Um garoto que fez 18 anos e ganhou de presente aí a sua renovação até o final de 2029, até dezembro de 2029, né? Então a gente vai ter aí mais alguns anos de Isaac no Fluminense. O contrato anterior dele era até março de 2028, beleza? E hoje foi anunciada a renovação de Wallace Davi. Hoje não, ontem no caso, né? Que esse vídeo está indo ao ar na quarta-feira, dia 26 de fevereiro. Ontem foi anunciado a renovação do Wallace Davi, meio-campista, que é da mesma geração do Isaac, formaram ali a base, né, daquela geração 07, a esquadrilha ali. Então, é um jogador que ele tem muita expectativa em cima dele, é um jogador que se espera muito, o Wallace Davi, né? O contrato dele também vai até o final de 2029, beleza? Até dezembro também, assim como o Isaac, só que o Wallace Davi ele tinha contrato até abril de 2027, então ele amplia por mais 2 anos e meio, beleza? O Wallace Davi que tem 17 anos e tá machucado, né? Teve oportunidade no início do ano, mas infelizmente teve lesão, então tá aí de molho, ainda não voltou. E quando voltar vai ter uma concorrência um pouquinho pesada, né? Então eu não acredito que veremos muito o Wallace Davi esse ano no profissional, até porque a gente tem para a posição o Martinelli, o Otávio, o Bernal e o Hércules. São 4 volantes ali. Então, dificilmente vai cair no colo do Wallace Davi uma vaguinha para jogar esse ano, né? Veremos, vamos acompanhar aí e ver o que acontece na sequência para esses meninos. Lembrando que são garotos, né? Tem idade ainda, o Wallace Davi tem idade para jogar no sub-17 ainda. O Isaac agora já seria um sub-20. Então, vamos aguardar aí cena dos próximos capítulos, beleza? E fechando agora aqui, falando sobre Felipe Melo, né? Felipe Melo, novo contratado do Grupo Globo, né? E ele, no programa lá na Sport TV, junto com o Rizek, ele fala sobre que algumas posições o Fluminense não precisaria contratar porque poderia usar a base. Beleza? Então, assim, eu acho que é um debate muito bom e muito importante para se trazer para o Fluminense, né? O Fluminense é um clube que revela muitos garotos. A salvação do Fluminense, na maioria das vezes, passa por Xerém. Só que o Fluminense parece que tem aproveitado pouco o Xerém, né? No último jogo, inclusive, contra o Bangu, o Fluminense teve 4 relacionados só que vieram de Xerém. Foi o Gustavo Ramalho, o goleiro, o Isaac, o Riquelme Felipe, que são da geração 07, e o Martinelli, que é um jogador que já faz parte do grupo profissional aí há 5 anos, né? Desde 2020. Então, a gente vê, se a gente desconsiderar o Martinelli, né? Porque já é uma realidade para o grupo profissional, a gente está falando de apenas 2 garotos, né? O Gustavo, que praticamente não joga, dificilmente vai jogar nesse ano também. Então, a gente teria o Isaac e o Riquelme Felipe, né? Então, eu acho que dá para a gente levantar algumas situações sobre isso. Primeiramente, né? Eu entendo, isso inclusive é um pensamento meu também, que o Fluminense deveria aproveitar ao máximo a sua categoria de base, principalmente trabalhar a sua categoria de base. Não é só ter a categoria, pegar os jogadores e puxar para cima achando que todos eles vão resolver os problemas. Não é só isso. É um projeto. É um trabalho, né, a longo prazo. Eu gosto sempre de dar o exemplo do Palmeiras, que há 10 anos atrás não existia a base do Palmeiras. E aí eles começam um trabalho, contratam um profissional sério para a área, o melhor que tem hoje no país, né? E a base do Palmeiras muda radicalmente e passa a ser campeão aí de vários torneios da base, revelar vários jogadores, vender vários jogadores a preços exorbitantes.
E eu acho que o Fluminense ele poderia começar a tentar trabalhar dessa maneira. Parece que, principalmente depois da saída de vários profissionais da base para o Bahia, a base do Fluminense foi um pouco escanteada, né? Hoje a gente fala aí, por exemplo, dos meninos que vieram do Sub-17, o Riquelme, o Wallace Davi, o Isaac, mas existe um hiato, né? Porque parece que todo mundo que poderia ter vindo já veio. Não tem mais quem trazer, seja do Sub-20, seja os jogadores que seriam da categoria 23, que não teve a competição, né? Então, o Fluminense parece que entrou nesse ato da base agora. Então, ao que me parece, os jogadores que vão passar a integrar o profissional vindo da base vão ser esses jogadores da geração 07. Alguns ainda estão no Sub-17, outros já fizeram 18 anos e já passaram para o Sub-20, né? A gente tem aí o Wesley Natan, tem o lateral direito, o Júlio Fidelis. Então, tem alguns jogadores assim, o Naran, né? Tem vários jogadores jovens que muito talento que pode vir a ganhar chance, provavelmente a partir do ano que vem. Esse ano eu não acredito que suba mais ninguém, tá? Então, assim, é importante a gente trazer isso, né? E aí eu quero saber a opinião dos amigos. O que vocês acham? Se vocês são a favor, né, de o Fluminense... Vocês acham que o Fluminense está trabalhando pouco com suas categorias de base? Né? É importante a gente falar sobre isso, né? A gente já teve a oportunidade de muitos garotos com capacidade de terem subido, não subiram. Alguns o Fluminense se desfez, né, por valores irrisórios. A gente vem falando isso aqui sempre. Então, até que acabou, né? Acabaram todos os jogadores com maior qualidade nos times de cima, né? No Sub-20, no caso, e os jogadores um pouco mais velhos. Talvez aí eu destaque o Doma, né? Que jogou a Copa São Paulo, é um jogador que estava previsto para fazer parte do elenco esse ano, mas vinha de uma lesão séria. Então, ainda está na base, não faz parte de cima, mas acredito que em breve vai estar no profissional. Então, eu quero saber dos amigos, o que vocês acham sobre isso? O Felipe Melo tem razão, né? O Felipe Melo tem razão nessa? Ou vocês acham que a base do Fluminense está passando por um momento de dificuldade, com jogadores de qualidade? Então, quero saber a opinião dos amigos, né? O que vocês acham? Deixe aí nos comentários. E é isso. Amanhã estamos de volta aqui para falar sobre o Fluminense. Amanhã é dia de Copa do Brasil. Teremos um pós-jogo aqui, né? Vou trazer um vídeo de pós-jogo. Falaremos tudo de mais importante que acontecer sobre o nosso tricolor, beleza? Saudações tricolores, grande abraço para todos e até a próxima. Valeu!